A educação em todas as suas formas possui capítulos fundamentais dentro das histórias de todas as sociedades. Podemos dizer, inclusive, que cada educação retrata muito bem a sua época. Hoje, por exemplo, o dinamismo é o que melhor define o nosso mundo, que está em constante transformação. É nesse universo de ressignificações que nós, profissionais da educação, temos encontrado novos desafios. Para enxergar novos cenários, é importante dar uma rebobinada, voltar no tempo para entender como a educação tem evoluído e como chegamos até aqui. Nem sempre a escolarização foi uma realidade. Lá atrás, há séculos ou até milênios, o ensino era ofertado por pequenos grupos ou até de maneira individual. Era a época da educação 1.0. Nela, o conhecimento era restrito a membros da nobreza, sacerdotes e filósofos. E todo o processo de ensino era centrado na figura do professor, considerado o único detentor do saber. As históricas universidades medievais simbolizaram bem esse contexto, lá na Europa. Nelas, por exemplo, os futuros clérigos aprendiam gramática, retórica, aritmética, astronomia, latim, etc., tudo com a base de muita memorização, de maneira passiva e quase sem nenhuma interação. Alguns séculos passaram e as escolas chegaram na versão 2.0. Eram os primeiros tempos da Revolução Industrial, tempos nos quais as instituições tinham que preparar pessoas exclusivamente para o mercado de trabalho. Assim como as fábricas repletas de operários, as salas de aula estavam cada vez mais cheias de alunos, todos sempre enfileirados e fazendo atividades repetitivas e individuais. A massificação conferiu àquela sociedade um caráter industrial e esse modelo de escola se tornou imprescindível para a lógica produtiva. Contemporânea ao Fordismo, a Escola 2.0 investiu muito na disciplina, no confinamento e no adestramento. Padronizar comportamentos e pensamentos estava na ordem do dia. Caminhando pelo século XX, após períodos turbulentos das guerras mundiais e da Guerra Fria, a escola rumou para uma terceira geração. Acompanhando a nova revolução tecnológica, o advento da internet e da globalização inaugurou novas possibilidades. Na transição do século XX para o século XXI, mudanças comportamentais definiram duas novas gerações, a Y e a Z. A primeira delas inclui aqueles que nasceram entre o final da década de 80 e a virada do milênio. É também chamada de Millennials. Ela foi a primeira a utilizar a internet no dia a dia, a se conectar com o mundo através das redes sociais e a trabalhar nas startups. Difícil encontrar um Millennials que não tenha feito uma conta no MSN, no Orkut, nas versões iniciais do Facebook ou que não tenha se cadastrado no e-mail gratuito da Bol, da Yahoo ou do Hotmail. Os Y mudaram o perfil da educação, estudando em ambientes virtuais de aprendizagem, visitando constantemente plataformas LMS e investindo bastante em EAD, educação à distância. A inserção dos recursos e das plataformas digitais na educação marcaram a chegada da terceira escola, a 3.0. Todavia, esta nova fase não se limitou ao uso de computadores e de internet. Junto com a geração Z, formada por quem nasceu no século XXI e é chamado de nativo digital, a escola ganhou outros traços. Atualmente, professores podem se posicionar ao lado de seus alunos, de forma horizontal, possibilitando a sua participação ativa no processo de aprendizagem. Novos conceitos também passaram a integrar a prática docente. A personalização se tornou caminho valioso para entender as demandas de cada aluno, assim como o pensamento analítico, a capacidade de resolver problemas, a valorização das competências e das habilidades e também o uso de ferramentas digitais, tudo para criar soluções. Instituições de ensino agora precisam se tornar instituições de aprendizagem,
Professores assumem novos papéis, como facilitadores, mentores, mediadores, orientadores, gestores de aprendizagem e garantidores de aprendizagem. As novas gerações de alunos demonstram mais claramente a preferência por modelos que incentivem o protagonismo, o diálogo e a mão na massa, além da colaboração. No horizonte, a gente já vivencia evoluções da Escola 3.0, por meio das educações 4 e 5.0. Inteligência artificial, linguagens e pensamento computacionais, internet das coisas, blockchain, data science, aprendizagem baseada em experimentação. Tudo isso vai fazer parte do cotidiano escolar. Também haverá maior espaço para as competências socioemocionais, aquelas que são conhecidas como soft skills, consideradas fundamentais para que tecnologias e empreendimentos possam ser desenvolvidos para fins pacíficos e saudáveis. Pois é, o mundo tem exigido de nós mais criatividade, empatia, capacidade de trabalhar em equipe e de criar soluções. E é nesse sentido que a educação caminhará.